Tribunal de Justiça de Mato Grosso declara inconstitucional a lei que regulariza o loteamento de chácaras em Sinop, aprovado no ano de 2019 pela Câmara de Vereadores e sancionado pela prefeita Rosana Martinelli. O Dr. Tiago Zorzeto, que representa a Elos, esteve nos estúdios da 93 FM e explicou certinho toda essa situação. Acompanhe. Tem que se explicar desde o início do problema. Sinop ostenta com muito orgulho um título de cidade planejada. Bairros planejados, bem dispostos e regularizados. Um loteamento totalmente regularizado, Kiko, ele é a base de um crescimento organizado e de uma cidade sustentável. As pessoas, quando compram seus lotes, tudo que elas querem é que seu lote seja um lote matriculado, escriturado, que ela possa vender isso no futuro, documentar e poder usufruir de todos os benefícios que a propriedade fornece desse lote. Mas Sinop cresceu muito rápido. O crescimento de Sinop foi algo absurdo nesses últimos anos. E todo crescimento rápido traz junto de si alguns elementos que não são acompanhados de uma fiscalização efetiva. Então foram surgindo ao longo dos tempos loteamentos que não passaram pelo devido processo de regularização com a prefeitura. São mais baratos, mas também não fornecem a segurança jurídica que um loteamento regularizado fornece, certo? Então, esses loteamentos que nós nos referimos como irregulares, com o passar do tempo, se antes eles eram longe da cidade, se antes eles eram apenas chácaras de recreio, para um lazer de final de semana, para o plantio de uma horta, para estar perto do rio, hoje eles estão perto do núcleo urbano e muitas pessoas exercem ali a sua moradia fixa. Então, atraiu a necessidade de regularizar isso. E aqui eu faço o primeiro adendo. Nenhuma entidade que se posicionou nesse momento das leis em 2019 é contra a regularização. Muito pelo contrário. A Elos já apresentou, inclusive, no município, propostas de regularização. De como fazer isso de uma maneira menos impactante possível. E vem debatendo com isso junto com o município há muito tempo. Porém, em 2019, surgiram esses projetos, então, da prefeitura, que deu ensejo à lei 177 e 178. A Elos, como qualquer outra entidade, ela não tem uma preocupação apenas com os seus interesses diretos. O direito associativo, ele implica uma preocupação social. Então, toda associação, por mais que no primeiro momento se preocupe com seus associados, ela tem uma preocupação imediata com a sociedade como um todo. E nós observamos nesses projetos que, embora ele ostentasse uma justificativa de regularizar chácaras de famílias que estavam nesses lugares, na verdade ele não era isso. O que acontece? Esses projetos, eles tinham um defeito, no nosso entendimento, muito grave. O que era? Eles trouxeram 32 áreas passíveis de regularização. Eles indicaram quais são as áreas, com o número da chácara, a matrícula, e apresentou com o projeto mapas de quais seriam essas chácaras. Mas esses mapas no projeto eram mapas termais, coloridos, eles não mostravam o que tinham realmente ali. O que a Elos fez? Pegou essas coordenadas e colocou nos aplicativos de satélite. Quando surgiu a imagem dessas áreas, descobriu-se que, na verdade, essas áreas que estavam se dizendo que eram comunidades, loteamentos, eram, muitas delas, áreas de floresta, reserva legal, APP, lavouras, e que não existiam ali efetivamente uma comunidade, um loteamento. Na verdade, das 32 áreas que estavam ali nesse projeto, apenas 3% possuíam indicativos de ocupação. O restante não tinha ocupação ainda. O restante ainda era mata. Mata. Isso chamou muito a nossa atenção, certo? E chamou a atenção ainda o fato de que outros loteamentos famosos na cidade, eu fiz até um exercício de recordação para dizer os nomes, mas eu não quero dizer para não pecar pela omissão de esquecer algum, mas nós sabemos que existem bairros que eram chácaras antigamente e hoje estão perto da cidade e que de fato há 10, 15, 20 anos estão ali. Esses loteamentos não estavam contemplados na lei. Então isso chamou a nossa atenção. E passamos então a Elos, a Unesim também se manifestou, o Cresce, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Até o Miro Teodoro dos Anjos Valdomiro, que é da Prodeurbs, está parabenizando a Elos pelo trabalho, só para registrar. Certo. Então todas essas entidades ficaram preocupadas com essa situação e foram atrás de entender o porquê dessas áreas estarem incluídas na lei sem possuírem esses loteamentos.
Mas essa lei tramitou muito rápido. Entre a propositura dela pelo Poder Executivo da época e a aprovação da Câmara Municipal foram 30 dias. Então ela correu muito depressa e não houve uma participação efetiva nessa discussão. Vocês foram convidados para essa discussão? Olha, até onde me consta, como advogado, a única reunião que teve entre o Poder Legislativo e a entidade que eu represento, a Elos, partiu de uma insistência da própria Elos em ter essa reunião. Teve uma reunião, tá? Foi veiculada, teve uma reunião sim, mas partiu da própria iniciativa da Elos e participou dela alguns vereadores, não foram todos. Mas vocês fizeram esses apontamentos lá, doutor? Fizemos. Tipo, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E também foi mostrada a possível inconstitucionalidade do projeto? Foi feito sim, tanto a Unicim, quanto o Cresce, quanto a Elos soltaram notas para a imprensa, isso foi divulgado, tá? Foi apontado para o Poder Legislativo, essas incongruências que nós constatamos, certo? Mas infelizmente não foram acatadas. Foi votado, se eu não me engano, foi em 2 sessões, eu acho que eu acompanhei essa sessão, inclusive, dos vereadores. Se não me engano, foi uma só. Foi uma só. Regime de urgência. No caso do regime de urgência foi uma só. Então, eu me lembro dessa sessão, me lembro que foi aprovado isso aí, teve um embate, se eu não me engano, não foi por unanimidade, se eu não estou enganado, acho que o Ícaro, se eu não estou enganado, foi contra essa, não me lembro agora, gente, perdão. Tá? Não, realmente não foi unânime. Não foi unânime, teve um embate jurídico, inclusive foi colocado termos jurídicos nessa sessão, mas acabou sendo aprovado e sancionado. Pois bem, agora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso derrubou a lei. E agora, doutor? Então, o que acontece? Como foi aprovada, sem ser observada essas incongruências que nós apontamos, houve por parte das entidades, tá, uma representação junto ao Ministério Público para que analisasse a situação jurídica das leis. Então, o Ministério Público, na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, detectou essas incongruências e foi o Ministério Público que patrocinou essa ação direta de inconstitucionalidade. Tá? E essa ação foi julgada ontem pelo Tribunal de Justiça, que na unanimidade dos seus 13 membros do órgão especial, tá? É importante colocar isso, os 13 desembargadores que participaram do julgamento, não houve divergência quanto a esse ponto, entenderam pela inconstitucionalidade da lei de regularização desses loteamentos específicos. Tá? E nesse ponto eu quero deixar claro uma coisa também que é muito importante. Esse julgamento não encerra a discussão de regularização. Ele continua existindo e ainda é possível ser feito da maneira correta. Então, agora nós vamos lá. Vamos tentar entender até para as pessoas poderem decifrar. Nesse momento, a lei é inconstitucional, é um ADIM que eles chamam, né? Isso. A inconstitucionalidade. O que acontece com essas áreas especificamente que estavam inclusas nessa regularização, nessa lei, doutor? Certo. A partir do momento que uma lei é declarada inconstitucional, ela para de produzir efeitos. Então, essas áreas que estavam incluídas nas leis, no nosso entendimento, a partir de hoje, elas não têm mais condições de serem regularizadas. Até porque, vamos recordar, não existiam ali efetivas ocupações, eram áreas vazias. Tá, aí agora qual será o jeito certo, que é importante a gente falar, para regularização dessas áreas? Tá, eu quero tranquilizar a população que está ouvindo e eventualmente tem algum lote nesses loteamentos, algum empreendedor que esteja necessitando dessa regularização, que existem mecanismos jurídicos constitucionais de se buscar a regularização. Existe uma lei federal que permite a regularização, desde que preenchidos alguns requisitos, certo? Essa lei está vigente, ela é válida, basta se atentar para o seu conteúdo e iniciar os projetos. Então, ainda é possível regularizar chácaras que já existam, né? O que não pode acontecer é regularizar uma área vazia para posterior implantação de um loteamento ali. Isso é o ponto que nós chamamos a atenção nessas leis que foram derrubadas ontem. O que já está lá, a gente poderia citar, eu vou citar, gente, pelo amor de Deus, eu vou citar um exemplo aqui, que não, é só pra gente poder entender, tá? O Águas Claras, por exemplo, que já é uma coisa que já existe há algum tempo, que está aqui bem próximo da cidade de Sinop, onde são mini chácaras ali, por exemplo, que a gente sabe que tem moradias, pessoas que moram lá já há muito tempo. É um exemplo, não estou dizendo que é lá, tá, gente? Só é para exemplificar você.
Agora, o que não dá é tipo, para mim, pegar uma área, como por exemplo, sei lá, para frente do Camping Clube lá, por exemplo, como que é tinha na lei, inclusive. Tinha na lei? Tinha uma lei. Que é mato, que tá lá ainda para ser desmatado e colocar como já moradia. Exatamente. É isso que eu entendi. Foi essa incongruência que motivou as entidades a se posicionarem contra a lei. Além da Elos, quem mais estava? A Unesim também se posicionou contrário, o Cresce e o Conselho Municipal do Meio Ambiente também não recomendou a aprovação da lei. Deixa eu fazer um adendo aqui, gente, até aproveitar a audiência do nosso querido Miro, grande abraço, Miro. Um dia eu vou pagar a moto do Miro, que eu uma vez caí com ela, enfim, fazia a tornada dele. O doutor, conversando inclusive com o presidente da Unesim, durante algumas vezes, a gente falava muito do plano diretor do município. O nosso plano diretor, ele foi muito bom até aqui. Ele ajudou Sinop ser o que é até aqui. Mas daqui para frente, e é essa talvez o grande desafio agora de se criar um novo plano diretor realmente vigente em todos os setores, porque se a gente já tivesse esse plano diretor, não precisava nem esse assunto estar em discussão, né? Realmente, um plano diretor, ele traz toda a preocupação urbanística do município, para onde crescer e como crescer. A partir do momento que você passa a ter chácaras que eram originalmente de recreio, de lazer, como moradia, incluídas nos núcleos urbanos, passa a ter uma diferenciação de loteamentos com a infraestrutura de asfalto, rede de água tratada, já preparado para coleta de esgoto no futuro, que um dia esperamos vamos ter em Sinop, certo? Já faz parte da rota de coleta de lixo, roteiro de transporte escolar. E esses loteamentos singelos de chácaras acabam ficando distantes desses serviços básicos. Para você ter uma ideia que como é importante ter um loteamento regularizado. Todo loteamento que é aprovado pela prefeitura, ele tem que destinar um percentual de área chamada institucional, para que no futuro, quando tiver uma demanda populacional naquele local, a prefeitura implante ali uma creche, uma escola, um posto de saúde, para atender a população com serviços públicos essenciais. Nesses locais, isso não existe. Então, torna essas chácaras que eram de recreio e passam a ser núcleos urbanos, áreas desprovidas até de serviços públicos. Isso é muito preocupante. O Júlia perguntou se é uma lei municipal estadual. É lei municipal, tá, Júlia? Só para deixar bem claro, foi aprovado pela Câmara de Vereadores na legislatura passada. Eu sei que a Rafaela tem uma pergunta, mas até só para terminar essa questão do plano diretor, nós invejamos algumas cidades e a gente sabe que tem cidades maravilhosas no Brasil, principalmente no interior do Brasil. Às vezes a gente fica só olhando, Curitiba é a cidade modelo, cidade europeia. Sim, Curitiba é a cidade considerada cidade europeia do Brasil. Mas nós temos cidades do interior com uma população aí média de 400 mil, 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes, totalmente estruturada e já preparada, doutor, pensando numa cidade para mais 100, 200 anos pela frente. É possível hoje? E quanto tempo demoraria? Vamos supor que a gente comece hoje, agora, 7h31, todo mundo senta. Vamos começar a mexer no novo plano diretor do município de Sinop, porque, gente, entenda, aí vem todas as entidades, aí vem a classe política, mas aí vem os engenheiros, aí vem os advogados, vem os arquitetos, vem os urbanistas, aí vem todas as áreas que vão sentar e vão desenhar como vai ser a cidade do futuro, né? Modernizar o que está aí, que já é antigo, e projetar uma cidade maior. Quanto tempo você acha que demoraria para falar assim, estamos com um plano diretor para colocar em vigência, claro, abrindo salvas para que possa ser acrescentado mais coisas no futuro próximo? É difícil precisar, Kiko, mas é um trabalho que realmente não é fácil, porque demanda uma conversa multidisciplinar de vários setores, tá? Mas é um trabalho que precisa e deve ser feito. E com interesse, tá, e com dedicação, isso tem condição de sair do papel rapidamente. Rapidamente, quando eu digo, são alguns meses, talvez um ano, um pouco mais. Mas é uma demanda que não pode ser afugentada pela complexidade. Ela tem que ser enfrentada e tem que ser implementada. Rafael. Bom dia, doutor. Antes eu gostaria de ler o comentário do Miro Teodoro, que informou que a primeira lei de parcelamento é de 2001, o Código de Obras de 1983, todos serão revisados para atualizar o plano diretor para mais 20 anos. Só para informar aí o nosso diretor da ProDEURBS. Vou deixar até um convite aberto para o Miro Teodoro dos Anjos, que assumiu a ProDEURBS. Vai ser muito bem-vindo aqui nos estúdios. Para você fazer qualquer tipo de construção, tudo tem que passar pela ProDEURBS, né? A ProDEURBS tem que fazer essas aprovações e é interessante muitas coisas que precisam ser readequadas, né? E o próprio Miro sabe disso, muitas coisas precisam, inclusive parece que o pessoal está discutindo muito a questão dessa questão de aprovação da ProDEURBS,
essa coisa toda, seria muito bacana a gente ter o Miro aqui. A pergunta pro doutor, pra gente fechar? Doutor, eu ontem acompanhei a sua defesa, a sua sustentação oral que foi permitida como representação da Associação dos Loteadores. O senhor enfatizou a falta de estrutura básica para a dignidade humana, que seria não ter asfalto, rede de água, rede de esgoto. Quem pagaria essa conta no final? Já que o chacareiro ali, os loteadores de chácaras, não produziriam esse loteamento com infraestrutura. Só para esclarecer, embora a Aelos não tenha sido parte desse processo, reforçando, quem ajuizou a ação foi o Ministério Público, a Aelos, preocupada com os impactos sociais que essa lei traria no município, postulou seu ingresso no processo como terceira interessada. Tá? Então ela entrou numa figura chamada amiga da corte. Tá? O desembargador que relatou o processo permitiu esse ingresso. Também participou outra entidade, tá? Não foi somente a Aelos que participou desse julgamento, e nós tivemos a chance de poder sustentar perante os desembargadores os motivos que nós enxergávamos para contribuir com o julgamento. Porque na realidade vocês levantaram toda a situação, né? O levantamento geral da situação. Também. Sim, a apresentação foi feita pelo Ministério Público. Também. Mas o levantamento, né? Também. E no momento que nós sustentamos, nós frisamos que um loteamento regularizado, o empreendedor, ele tem que fornecer toda a infraestrutura básica de asfalto, drenagem de águas, captação de águas, rede de água tratada, rede de energia, tá? As ruas têm que estar alinhadas com o plano da cidade para que haja uma coerência no tráfego de veículos, sinalização pública, enfim, é um loteamento completo, tá? Que transmite segurança e eficiência para quem ali mora. Quando acontece desses núcleos urbanos de chácaras se tornam moradias, todos esses itens são ausentes. E a população ali residente fica, infelizmente, limitada a um estado muito singelo, muito simples. São ruas sem asfalto, são ruas que não captam água, não formam lamaçal, lama na época de chuva, poeira na época de seca. Isso é insalubre para a saúde humana, distante dos serviços públicos, distante para rondas policiais, fazer a segurança preventiva do local. Sem ser um loteamento regularizado, eles não conseguem alvará de construção. A Prodeurbis, acredito que não tenha condições de emitir um alvará de construção, então não se tem uma segurança da qualidade da obra ali colocada. Eles não têm matrícula, não têm escritura, ou seja, não podem vender isso oficialmente. Eles se limitam ao direito da posse, é um contrato de gaveta. Isso cria muitos problemas para as famílias. Então, a falta desses direitos chamou a nossa atenção e apresentamos esses pontos ontem para justificar o posicionamento da Aelos contra essa lei. O pessoal está perguntando aqui, o Rafael perguntou, onde a gente deve consultar, quais são as chácaras que estão fora dessa conformidade da lei, tem algum lugar, a prefeitura, onde é que vai na Prodeurbis, onde é que consulta isso, doutor? A nossa recomendação é que quando houver um interesse na aquisição de um lote, de uma chácara, que você questione o empreendedor, o decreto municipal que autorizou essa comercialização, né? Peça cópia da matrícula que tenha esse empreendimento e verifique no contrato de venda se vai ser escriturado isso e a possibilidade de se registrar a escritura na matrícula. Infelizmente, aquela pessoa que já comprou e não observou essa situação e agora está aqui ouvindo a gente e está preocupadíssimo, onde ele procura para saber se ele está legal, se a chácara dele está legal ou não? Notadamente no cartório de registro de imóveis. Ali é o local onde todos os atos são registrados. Aí você vai ter que ter o nome aí da chácara, que deve ter no contrato, a localidade, para saber se isso está devidamente. Exatamente. E se não tiver, eu vou aproveitar que o doutor está aqui, até para as pessoas. Já faz todas as perguntas. Porque eu vou fazer o seguinte, e se a pessoa chegar lá, vamos, por exemplo, a Rafaela comprou um loteamento de chácara meu, ela chegou no cartório, depois que ela já pagou aí 2 anos, por exemplo, sei lá, 2, 3 anos, já está pagando lá. Ela chegou no cartório, chega lá, o cara fala, parceiro, não tem nada aqui não. O que essa pessoa faz? Acredito que ela pode exigir isso do empreendedor que vendeu o loteamento, e se isso for muito antigo, quando já não tem mais o empreendedor originário, os moradores têm que se organizar numa associação representativa e buscar essa regularização, porque é possível, dentro da lei federal que eu comentei que está em vigência, uma associação de moradores de bairro buscar essa regularização.
Maravilha, eu vou fazer o seguinte, você que está na live, fica comigo, eu vou para o intervalo que a gente já vai trazer as coisas do governo do estado do Mato Grosso, mas eu vou abusar do doutor Tiago um pouquinho aqui na nossa live, que eu vou continuar conversando a respeito dessa situação, mas para você que está na live, tá bom? Você que está na live, fica aqui que a gente vai continuar com o doutor, você que está ouvindo a gente aqui na 93 FM, você vai ficar com o nosso intervalo comercial, a gente já volta falando das medidas do governo do estado do Mato Grosso, rapidinho de ontem e também sobre a questão do Covid-19. Doutor, aqui para os ouvintes da 93, obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade aqui, estamos sempre à disposição. Grande abraço, a gente já volta, fica aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Batendo papo com o doutor aqui, dá uma microfonia aqui, mas faz parte. Porque o doutor está aqui. Doutor, a gente está vendo na nossa live muitas pessoas preocupadas com a questão das chácaras nessa situação. Vamos deixar bem claro que não são todas as chácaras. Uma coisa, outra coisa. Essa lei que foi considerada inconstitucional, essa DIN, que foi considerada lá pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, é uma lei específica que foi em 2019. Né? Exatamente. Ela declara inconstitucional essa regularização das 32 áreas que estão na lei. Somente isso. Somente essas 32. Eu quero tranquilizar que nessas 32 áreas, que somam mais ou menos 3 mil hectares, exatamente, apenas 3% tinham loteamentos recentes. Então, os loteamentos antigos da cidade não estão incluídos nisso. Você que reside nesses loteamentos antigos tem chance ainda de regularização. Não fique preocupado com isso. Então essa é outra situação. Eu e o Dinaldo Lobo, nós temos uma chácara junto aí, vamos supor, sei lá, quando a gente fala antigo, de 5 anos para trás? Dezembro de 2016 é um bom marco temporal. De 2016 para trás, a nossa é de 2015, né? Nós compramos junto lá, eu e o Lobão. Como que a gente regulariza? Qual que é o primeiro passo? Eu procuro quem? O cartório? Não, primeira coisa é formar uma associação, organizar esses moradores numa associação. Uhum. Segundo ponto, vocês têm que contar com um advogado de confiança, uma advogada de confiança de vocês. Constituir um advogado. Exatamente, para fazer a parte burocrática. Porque se realmente a população for verificar isso no cartório, for verificar isso na lei, é um vocabulário enfadonho, é uma burocracia de papel que desestimula quem não é da área. O advogado, a advogada é a melhor pessoa para mexer com isso, porque a gente gosta de papel, a gente gosta de burocracia, a gente sabe lidar muito bem com isso. E um detalhe, até a questão jurídica também facilita. Exatamente. Né? Tem que ver se preenche os requisitos. Se eventualmente estiver faltando algum requisito de infraestrutura básica, aí você tem que exigir isso do empreendedor, certo? Administrativamente, amigavelmente, numa via de negociação, ou a associação pode custear isso também, implantar o que está faltando e solicitar essa regularização. Gente, e pela associação, vamos fazer as contas, fica mais barato, muito mais barato. Por quê? Se você for pagar sozinho, você vai pagar basicamente aquele mesmo valor que a associação vai ratear entre os moradores. Existe advogado específico para isso, doutor? Porque claro, a gente sabe que tem advogado para tudo, né? Advogado criminal, advogado trabalhista, advogado da vara de família, e advogado especificamente para esse tipo de situação? Advogados que atuam no direito civil na área imobiliária. Existem em Sinop, sim. Eu mesmo, eu lecionei direito por muito tempo aqui na cidade, formei alunos que hoje atuam nessas áreas. Podem procurar que vocês vão encontrar ótimos profissionais na cidade dessa área. Então, gente, a dica para vocês primeiro passo, forme uma associação. Se você está na dúvida aí, se você não tem um documento, essa coisa toda, converse com os vizinhos, forme uma associação. A partir desse momento, vocês consultam um advogado. E aí, ali eles já vão dizer para você certinho como que vai proceder e fica muito mais barato. Eu acho que essa é a grande sacada, a grande dica. Mas, de novo, tranquilizando, são somente 32 áreas que se encaixam nessa lei de 2019. Exatamente. E áreas que, repito, não tinham uma ocupação antiga. Apenas 3% tinham ocupações recentes. Jornal da 93.